Enfim. Pra mim são melhores. Só rapidamente assim, até pra gente falar sobre isso, mesmo com a vitória, eu acho que a seleção vem muito pressionada pro jogo contra o Peru. Vai ter que, demais. aí vai ter que ganhar e dar show, porque você tá jogando em casa. Qual foi o último show da seleção Contra o brasileira? Lanterna. Nossa, contra o Lanterna. O último show foi aquele com o Diniz, Bolívia, não foi? Foi 5x0. É verdade. 4x1. Pô, todo mundo vai que tem aquele show, tweet do André Hernan, do Ancelotti. Fica É aí. verdade. Já temos treinador, lembra? Cara. Foi esse o último bom nunca jogo mais, do né? Brasil, né? Nunca mais, realmente. A Bolívia ganhou ontem, não ganhou? A Bolívia ganhou Ganhou com o gol do ontem, Miguelito. Golaço, tá? Miguelito. Um golaço. Aliás, esse é um questionamento que precisa ser feito ao Carille amanhã no jogo do Santos, depois do O jogo. cara, não é que ele não Fala, joga, ele não é cara, nem relacionado. Por que um jogador como esse, que é do Santos, não aparece, né? E assim, como se o Santos tivesse um time... PDV, né? ele cortou 2 jogadores, Nossa. deixou 2 no chão e meteu a bola no ângulo. Só isso que ele golaço. fez. Tudo bem que foi a 4.000 metros de altitude, isso tem que ser dito, não é fácil Verdade. pros colombianos irem... Pros colombianos não, pra qualquer um ir jogar nessa altitude. Talvez o Miguelito sinta Mas, a falta pô, da altitude aqui O no Serginho- Brasil. É o que falta. O Serginho, amigo do Neymar, joga no Santos e o Miguelito não, cara. É impressionante, né? Algumas coisas inexplicáveis. Denúncia do Bruno Casares Milhosa, jogou. hein? Tem a Casares denúncia jogou do Manhã bastante Bandeirantes até, né? aí? Denúncia, mais uma. Pô, o Casares jogou vários caras da posição do Miguelito que eu prefiro demais. O garoto boliviano que tá a uma cota já como capitão e 10 da base do Santos, sub-20, sendo convocado e não teve oportunidade. Pois é. Bom, então a seleção brasileira volta a campo na terça-feira pra enfrentar aí sim, né, o time lanterna, a equipe lanterna da competição, o Peru. Só pra gente fechar esse assunto por agora, o Matheus Pereira foi convocado no lugar do Paquetá. O Paquetá tá suspenso, tomou o cartãozinho. Gostei. Acho uma boa Também. escolha, né? Nossa, e vai sim. de encontro com isso. Chame jogadores daqui, né? Caras que estão jogando bem aqui. E são titulares, essa é a questão também. Algumas escolhas do Dorival são questionáveis. Isso sempre aconteceu, não é uma exclusividade do Dorival, não. O treinador da seleção brasileira, ele tem apego a alguns jogadores que às vezes o cara sequer tá na melhor fase dele no clube e é reserva. O Beraldo hoje é reserva no Paris Saint-Germain, o Fabrício Bruno hoje é reserva no Flamengo. Então assim, eu não tem cabimento uma seleção brasileira, o nível dos jogadores que a gente tem pode não ser o melhor momento do nosso futebol e dos nossos atletas, mas, cara, dá pra você fazer uma convocação só com jogadores que são titulares nos Sim, clubes. e o Matheus sem Pereira, dúvida. a gente sempre fala desse meia, talvez foi uma solução criativa, porque a gente fala, porque não tem um cara assim no Brasil? Tem, ele é um deles. E ele já Fica à disposição. tava pedindo passagem há muito tempo, né, Bruno? Porque ele faz Ele uma nem tá mais na temporada. melhor fase dele agora. tipo, no começo da temporada ele tava voando no Cruzeiro. É porque agora chegaram outros caras. Tem também a questão do Caio Jorge, que chega ali também pra ser o solucionador dos problemas do Cruzeiro. Então, e o Matheus Pereira acaba caindo um pouco mais de rendimento. Mas ele é um jogador que muda demais o Cruzeiro e já tava pedindo esse espaço. Talvez tenha demorado um pouco, de fato, nessa questão de melhor Mas eu fase gostei dele. bastante. Mas ele é um jogador que merece essa convocação. Ele, de fato, merece porque ele trabalhou pra chegar nessa convocação. Ô, Gabi, Então, eu acho que ele faz uma boa. Oi. E só um outro nome aqui, o nosso ouvinte, o Guido Alves aqui de Chaval, Cuidado, lá hein? no Ceará. Não, cuidado com o nome. Guido é um normal. nome Guido muito é fácil perigoso. de Mas esse contornar. não, eu li várias vezes antes de ler. Falou alto, né? Sim, eu falei alto aqui com o microfone desligado. Ele fala do Alan Patrick. Tem 3 anos, já tem uma idade mais avançada, O Alan, nunca né? foi convocado pra seleção numa brasileira. dessas. Mas é titular no Inter, ele joga muito, é o né? dono Agora, do a, time do prova- Inter. a provocação Ele aqui pra vocês. A seleção do Campeonato Brasileiro contra a seleção brasileira. E Sim. claro, os jogadores que jogam aqui no Brasil têm que estar na seleção do Campeonato Brasileiro. Igor Jesus, Tá. Luiz Henrique, tem que estar na seleção do Campeonato Brasileiro. Coloca um contra o outro. Muito boa. Nossa, Não dá Muito um jogo bom? Não é Vai dar jogo, não vai? Não, A tem, Liga- não tem favorito. A Liga, né? O Campeonato Brasileiro, pô, evoluiu demais em termos de grandes jogadores nos Sim. últimos anos. A gente tem muitas opções, todos os times têm Eu tô bons falando jogadores. de jogadores... Não, e assim, dá pra montar só Pode com jogador chamar brasileiro. o Bright White? Pode chamar, Pode mas eu chamar o acho que se a Depay? gente... O carro pode ser o 10. Não, mas não, aí pode jogadores chamar. brasileiros. Mas eu acho Pode que chamar só o com que o PDV brasileiro- gosta. Thiago Silva já seria titular Opa, e da capitão do seleção time. do brasileiro. Então, o Everton, Ganso, o Thiago Tinha que Silva, naturalizar o angolano o do Igor Botafogo Jesus. lá. Basta. Tem, Igor tem Jesus, vários que seriam sim. o O Gerson, William, lateral do Gerson. Cruzeiro. William, lateral A do gente ia Cruzeiro. ter uma Pô, o grande William, seleção é aqui verdade. só de jogadores brasileiros que jogam no Brasil. Pô, E sensacional. digo é mais, verdade. o Alexandro não jogar do lado esquerdo. O Alexandro... Que acabou de chegar no Que Flamengo. acabou de chegar no Era Flamengo. da seleção durante anos e hoje ele não Quem é o melhor seria lateral. nosso... Ah, o seria Arana.
Seria o Arana? É verdade. O Guido falou Lucas Piton aqui, mas aí eu achei que ele exagerou um pouquinho. Ah, reserva, seria um- imediato. Ah, mas ele É que, ó, a cabe gente na tem hoje reserva no futebol ali, do lado cabe. esquerdo, ó, a gente tem o Alex Telles que voltou e tá na seleção. O Arana é muito bom. O Arana, que costuma ser chamado. O Cuiabano, lateral esquerdo do Botafogo, também é muito bom. Cuiabana é bom. É forte. A gente tem o próprio Alexandro também. E o Ayrton Piton. Lucas. O Ayrton Lucas, então assim, são Eu gosto do Ayrton Lucas, são acho que ele 6 poderia nomes, já. Ó, 6 nomes que poderiam atuar na lateral esquerda desse time O nacional. lado direito já é mais fraquinho, né? É, mais fraquinho. Não só A gente aqui teria no Brasil, que- como pra seleção A brasileira. gente teria que apelar pro Igor Vinícius do Isso. São Paulo. Pro Fagner. Não, mentira, o Fagner não tem mais como. Não tem mais como.